Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos, os nossos redatores, nossas redatoras, para mais um módulo, agora o módulo 3, aonde tem muito conteúdo enriquecedor para a gente falar hoje, hein? É importante você já pegar a caneta, já pegar o caderno, anota tudo, porque se você já fazia, ótimo, vai aprimorar ainda mais. Agora, se você não fazia o que a gente vai falar aqui, você vai estar adquirindo novas habilidades para evoluir o seu trabalho, subir, né? Colocar aí em alto padrão o material que você faz e o seu cliente, quando receber, ele falar: Uau, impressionante, incrível. É isso que a gente quer que aconteça, tá? Esse curso tem exatamente esse objetivo. E no módulo 3 hoje, pessoal, eu quero começar falando de mapeamento estratégico. Mapeamento estratégico. Se você não faz isso, você não está fazendo uma estratégia assertiva. Não tem propósito o planejamento de conteúdo que você faz. Por isso eu quero começar primeiro falando aqui do mapeamento estratégico, para depois a gente partir para o planejamento de conteúdo, ok? Então vamos lá. O que é o mapeamento estratégico? O mapeamento estratégico, ele é uma representação gráfica da estratégia que você vai fazer. Ele evidencia os desafios, ele também evidencia os objetivos, né, e a meta do seu negócio para atingir. O mapeamento estratégico, aqui na nossa agência, ele funciona dessa seguinte forma: o que a gente faz aqui não significa necessariamente que você precisa fazer do mesmo modelo, mas é importante você basear nessa estrutura. Conforme vocês podem observar, é uma estrutura em formato linear, né? A gente tem uma seta aí, um funil linear, aonde a gente tem o primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, quarto mês. Ou seja, é uma estratégia de trabalho para os próximos 4 meses. E o primeiro mês, conforme podem ver, é atrair. Segundo mês é qualificar. Terceiro mês, converter. Quarto mês é a fidelização, o pós-venda. Então a gente baseia a estratégia do mapeamento nesse processo aí de funil, certo? Perdão, pessoal. Então vamos lá. Como que funciona aí é, o processo de elaboração, de explicação? O que você tem que ter em mente quando você vai apresentar um mapeamento estratégico para o seu cliente? Você tem que ter nesse mapeamento apresentado ali o objetivo do negócio dele. Se o objetivo é vendas, se o objetivo é visibilidade, se o objetivo é visitas no site, se é downloads do aplicativo. Você tem que criar toda a estratégia de conteúdo baseada para atingir o resultado do mapeamento estratégico do seu cliente. E eu recomendo você fazer o mapeamento estratégico de uma vez só, mas você pode também fazer somente no primeiro mês, apresenta para o cliente, depois na reunião nova de alinhamento já apresenta do segundo mês, terceiro e quarto mês. Apresentar de uma vez só é melhor, porque você já dá um checkmate e o cliente entende que a estratégia já foi feita e que a gente vai seguir esse método que está ali. E ele entende que não há necessidade de mudar, a não ser se acontecer alguma coisa diferente, algum cenário que precisa criar uma nova ação, né? Um novo formato aí de estratégia, tá bom? Aí o seguinte, no primeiro mês, apresente para o seu cliente como funciona. Primeiro mês a gente tem um período de ativação inicial, já que é o momento de atrair audiência, criar público. O cliente novo, tá? Isso aqui é para o cliente novo. Se o cliente é antigo, já tem rede social, você não precisa começar com o primeiro processo. Você tem que identificar com ele em qual etapa que ele está aqui nesse processo. Se ele já tem rede social, se ele já vinha divulgando antes, talvez ele está no processo de fazer ali a qualificação e a conversão e não de atrair, né, de começar do zero. Isso aqui para o cliente novo dá muito certo. Você fazer esse processo de ativação,
No primeiro momento, você vai partir depois para a parte aqui de planejamento de conteúdo, onde você define os temas, e os temas a serem definidos tem que ser com base no mês de trabalho, né, o tipo de ação que é feito. Aqui a gente vai fazer o seguinte: nós vamos criar conteúdo para gerar audiência. E que tipo de conteúdo nós fazemos para gerar audiência, Samuel? Conteúdo voltado para contar a história da sua empresa. A sua empresa, como que ela surgiu? Qual a missão? O propósito? Nesse primeiro momento, você vai criar esse tipo de conteúdo, um conteúdo mais institucional, um conteúdo de storytelling. Para quem não sabe, storytelling é você saber, né, repercutir, contar as histórias, é você mostrar para as pessoas a origem da sua empresa e fazer com que elas fiquem conectadas com o propósito da sua marca. Elas possam se inspirar, certo? Então vocês precisam pensar nisso nesse primeiro mês aqui, tá? Nesse período de atração, tá? Tem que ser conteúdos mais de quem somos, nossa história, o que que nós fazemos, nosso objetivo, o storytelling. Pode ser conteúdo de dica também, pode ser conteúdo notícia. Às vezes tem uma notícia que saiu na imprensa falando sobre startup chega no mercado para trazer um aplicativo de produtividade de equipes online. E aí esse conteúdo serve para você gerenciar, né, publicar nas redes sociais do seu cliente, porque ele faz parte de um processo de atrair, fazer o fortalecimento da marca, né, começar com conteúdo, mas contando quem é a empresa. E aí, pessoal, nesse processo aqui também, do mapeamento estratégico, vocês podem ver que uma etapa está vinculada com a outra. Aí a gente tem aqui o Instagram Followers. O que, que é o Instagram Followers? Tem que explicar isso para o cliente, tá, pessoal? Instagram Followers significa seguir e deixar de seguir de volta quem não te segue, né? E também ir removendo quem não é do seu público-alvo, né? Quem você seguiu que não está qualificado, não é interessante, você tem que remover esses seguidores e seguir pessoas que estão dentro do seu nicho de atuação, dentro do seu público-alvo. Por exemplo, vamos supor que você é uma empresa que presta cursos de gestão financeira. E aí o seu público pode ser talvez o público que está seguindo o Sebrae, que são empresários, né, que precisam melhorar a sua gestão do pequeno negócio. Então, a nossa assistente de marketing, você tem que explicar isso para o cliente, a assistente de marketing vai lá no Instagram do Sebrae, pelo seu perfil, e começa a seguir as pessoas para elas seguirem você de volta. Mas para elas seguirem você de volta, ela precisa saber quem é o seu negócio e é através desses conteúdos institucionais de apresentação da sua empresa que ela vai saber quem é você e entender mais sobre a sua marca, tá bom? E tem a parte de impulsionamento. Cada tipo de conteúdo no planejamento aqui, né, no mapeamento, tem orientação para impulsionar. Esse impulsionamento, ele é importante fazer. Aí o que que acontece? A nossa redatora, você, redator, tem que orientar, né, para o cliente, já na estratégia aí, quais são os conteúdos que você acredita que é importante dar um gás de visibilidade. Se é o storytelling, contando a história do fundador da empresa, que ele era uma pessoa pobre, que ele não teve educação, mas empreendeu, conseguiu na luta da vida e na experiência montar esse negócio dele. E aí você acha que esse conteúdo é interessante para chamar a atenção das pessoas, então faz um impulsionamento para dar mais visibilidade e conseguir seguidores, tá? O impulsionamento ele tem apenas esse tipo de propósito aqui no mapeamento estratégico. Não é gestão de tráfego pago, é o impulsionar, é você fazer com que essa postagem orgânica tenha mais alcance. E não é nós que fazemos isso. Você apenas fala para o cliente, mostra isso aqui para ele, manda esse arquivo depois em PDF, mas também vai estar sinalizado no planejamento de conteúdo, né, e no agendamento lá de publicações, quais são os conteúdos para impulsionar. Você vai apenas orientar, né? A nossa gestora de tráfego também vai orientar o cliente como que faz esse impulsionamento, porque isso é ele que faz lá, tá bom? E além desse trabalho aí, tem
a etapa, né, da gestão de tráfego, que é um processo muito importante que está dentro do mapeamento estratégico. E essa parte de gestão de tráfego também, o primeiro mês que nós fazemos com o cliente é o mês de despertar o desejo, né? Despertar aí, é, vamos dizer, a atração, na verdade. O conceito do AIDA é atrair. No primeiro mês também é assim de trabalho. No tráfego pago a gente tem que criar audiência, então a gente não faz campanha de vendas, a não ser que o cliente já vinha fazendo, já tenha público lookalike lá, que são públicos já aquecidos, né, para fazer uma campanha de vendas. Agora, se ele não tem, a gente tem que fazer o processo do zero. Dentro do tráfego pago também tem que ser criada uma audiência, colocar o pixel ali, né, para poder começar a gerar audiência e esses dados dessas pessoas que visualizaram o anúncio fique salvo para a gente rodar uma segunda campanha para essas mesmas pessoas novamente, né? Então, mapeamento estratégico ele consiste nesse processo aí, tá? É importante você explicar isso para o cliente, como funciona esse processo. E no mapeamento estratégico, como eu falei, tem que colocar o objetivo, tem que colocar a meta, porque toda a estratégia de conteúdo que você vai colocar aqui, os temas, né, tem que fazer sentido para chegar naquele resultado final lá. Se não tiver vinculado, por exemplo, se o cliente está falando para você que ele quer mais visibilidade, se ele quer mais downloads do aplicativo dele, você tem que criar um conteúdo que vai fazer com que as pessoas, no final do processo, né, elas gerem a ação de fazer o download do aplicativo. É muito importante ter esse pensamento na hora de desenvolver o mapeamento estratégico, porque o mapeamento estratégico ele é o caminho para depois você também criar a copy, né, do planejamento de conteúdo. O mapeamento estratégico ele é o mapa, é o direcionamento para você. E isso tem que ser feito para você não fazer conteúdo sem propósito, sem objetivo definido, tá bom? Então vamos lá. Aqui temos agora a segunda etapa do mapeamento estratégico, que a gente vê aqui, que é a parte de qualificar. Aqui você já não faz mais conteúdo institucional. Aqui você já faz um conteúdo, né, para aquecer, para nutrir o seu lead com informação. Aqui você já pode dar dicas, aqui você já pode falar de problemas que as pessoas enfrentam, e que o seu produto pode solucionar, que você já pode tocar nas dores, nas necessidades e nos desejos do seu cliente, tá? Aqui você vai criar conteúdos que vão fazer isso. E aí existem diversos tipos de conteúdo que podem, né, tocar na dor, na necessidade do seu cliente. Você pode fazer um conteúdo aí, por exemplo, vamos colocar aqui uma dor de um cliente. Às vezes o cliente ele que chegou para você é uma oficina mecânica e aí você já fez o primeiro mês, divulgou, fez um conteúdo institucional e agora você precisa falar de um problema que os clientes, né, da empresa que você está atendendo aí, fazendo esse trabalho de marketing, sofrem. E aí vamos colocar aqui problema com bateria de carro. Aí você criou um conteúdo falando sobre motivos que a bateria do seu carro pode apagar, pode acabar de uma vez. Aí você explicou lá, né, de não ligar o carro, deixar o carro parado a semana toda, esfriando o motor, esfriando aí a recarga, né, não rodar com o carro, aí deixar os seus aparelhos ali dentro do carro conectado, né, na energia, na bateria do veículo, deixar ali o som ligado o tempo todo. Você foi dando aí, né, os motivos, né? E aí uma pessoa lá que estava vendo o conteúdo, ela viu um desses motivos, e aí de repente ela viu que você falou sobre não utilizar o carro durante a semana. E aí você entendeu que isso poderia ser um motivo que o seu carro, o carro, né, o cliente que viu esse post poderia entender que foi isso que aconteceu, que o carro dele então parou de funcionar, porque ele não estava ligando o carro, né, não estava dando nenhuma partida e a bateria zerou. E aí você passou para o cliente o que poderia ser feito, né? Você também deu a dica de como resolver. Então, você está qualificando o cliente para que depois, se você também passou dicas básicas de como solucionar, por exemplo, ele poderia dar uma recarga, né? A gente fala chupa-cabra, né? De você colocar ali o ponto positivo, ponto negativo e dar uma pequena recarga que a bateria volta ao normal. Aí, se ela não voltar, aí já é um processo de conversão, porque aí você vai colocar a sua oficina mecânica, né, à disposição como uma empresa solucionadora para resolver
esse problema do seu cliente, que é o problema da bateria não ter funcionado, mesmo você ter passado aquelas dicas básicas. Então, pessoal, aí nesse processo aqui também de qualificação, nós temos a pirâmide de Maslow. Eu não sei se você já ouviu falar desse termo, pirâmide de Maslow, mas já é importante você anotar isso aí. O que é a pirâmide de Maslow? Maslow, o cara aí que desenvolveu esse formato, conforme vocês podem ver, que é um mapa de necessidades e comportamentos do consumidor. Tá? Pirâmide de Maslow é isso. Ela se aplica ao marketing como um mapa de necessidades e comportamento do consumidor, a começar aí, ó, pelo nível das demandas pessoais aos níveis mais altos aí de realização. E o conceito que rege a pirâmide de Maslow, ele é utilizado para entender os fatores psicológicos que levam os consumidores à compra. Então, por isso é muito importante você desenvolver esse processo aqui de qualificação, né? Criar um conteúdo focado aí na pirâmide de Maslow, fazer um planejamento de conteúdo baseado na pirâmide de Maslow, tá bom? Com isso, a hierarquia das necessidades, né, também você vai conseguir definir, identificar qual a motivação aí de compra de um produto ou de um serviço, né? Essa pirâmide de Maslow vai lhe ajudar nesse sentido. E como que é, né? As fases aí. A primeira aí, fisiológica, que pode ser respirar, comer, beber, dormir. Depois vem a de segurança, né? Segunda prioridade aí, a gente pode ver que é a de emprego, saúde, propriedade. Terceira fase aí na pirâmide, sociais, né? Que vem família, amizades, amor. Aí vem aqui aquela parte também de ver que ele precisa fazer parte de grupos sociais, né? Estima, né? Autoestima, confiança, respeito dos outros. Isso também é importante, né? As pessoas consideram isso um nível alto de importância na pirâmide de Maslow. E aí tem a parte de autorrealização, crescimento, autocontrole, dependência, desafios, né? Tudo isso está ligado ao processo aí de também você colocar a estratégia de conteúdo do seu cliente baseada nessas necessidades. As necessidades fisiológicas são as mais importantes e necessárias também aí para o bem-estar humano, né? E devem ser saciadas para ter uma vida saudável. Por isso ela é a base da pirâmide aí. E um exemplo aí para vocês de cliente que pode entrar dentro das necessidades fisiológicas são negócios ligados à comida, bebida, saúde, cosmético, né? Mercados, mercearias, farmácias. É, por exemplo, o cliente que precisa cuidar do cabelo, ele está dentro da pirâmide de Maslow na necessidade fisiológica. Vamos dizer assim que se essa pessoa não cuida do cabelo dela, se ela não manter o cabelo, por exemplo, com um tratamento para antiquedas, é uma necessidade fisiológica. É uma coisa que ela precisa resolver. É, medicamento também, né? Alimento, é uma necessidade. Já o do cosmético, pessoal, ele entra tanto aqui na parte fisiológica, mas analisando aqui agora também, ele pode entrar na parte de. No outro processo aqui, conforme a gente pode ver, ele pode entrar na questão da pessoa desenvolver, né, a estima dela. Porque se ela tá ali com o cabelo bem arrumado, se ela tá usando uma boa maquiagem, ela tá com autoestima elevada. Então isso entra também dentro da parte, né, de estima, tá? Além de fisiológica aí em relação a produtos de cosmético para cabelo. Mas perfumaria entraria também em fisiológica e autoestima, tá? Que mais aí que entra? Vamos colocar aí o próximo nível. Segurança. Segurança, pessoal. Se você tem um cliente aí que ele é corretor de seguros, é, a estratégia ela está realmente ligada a isso aqui, ó, segurança. Então você tem que imaginar a pirâmide de Maslow, né, para desenvolver conteúdos voltados para o nicho do seu cliente, negócios ligados a planejamentos, a seguros, seguro de carro, seguro de vida, plano de saúde,
universidades, até corretor, né, imobiliária também está ligado aqui, porque às vezes a pessoa ela quer ter a segurança de ter uma habitação, né, um local para morar. Então isso está ligado dentro do processo aí de segurança, tá? Que é o segundo nível que diz respeito à eliminação da insegurança na vida do ser humano, como risco à vida, segurança de saúde, prevenção a acidentes, entre outros perigos. Então, se você vai desenvolver um planejamento de conteúdo para o seu cliente que é corretor de seguro, comece a imaginar as necessidades da pirâmide de Maslow que faria, né, a pessoa ter interesse de compra, né? Então você tem que criar um conteúdo aqui falando sobre prevenção, né, de acidentes. Por que que é importante ter um seguro alto, né, para poder prevenir de perigos dentro do trânsito, né? Por que que é importante ter um plano de saúde para ter segurança na saúde no momento que você estiver debilitado de vida? Então isso tá nas necessidades de segurança. Aí é criar uma estratégia de conteúdo que vai falar das necessidades dessas pessoas. As pessoas têm necessidade de segurança, têm necessidade de conseguir habitação, né? Que querem sair do aluguel. Então, tem que criar conteúdo que toca na necessidade do seu cliente, tá? Como eu estou falando de pirâmide de Maslow, eu não estou falando aqui necessariamente de dor e de desejo, mas eu estou falando aqui mesmo de mais nesse sentido da necessidade, tá bom? Mas também pode desenvolver conteúdo voltado para a dor, né? Qual a dor do seu cliente? Qual é o desejo dele, né? Tudo isso é importante nesse processo, tá? Então, pessoal, para finalizar aqui a pirâmide de Maslow, nós temos aí também o nível sociais, né? Negócios ligados a experiências familiares e sociais. Negócios que são ligados a lazer, a eventos, viagens, presentes, né? Comunidades. Todo esse tipo de público aqui está ligado ao cliente. Por exemplo, se você tem um cliente que é uma empresa de turismo, tá ligado aqui viagens a questões sociais. Se você tem uma cliente que ela tem, por exemplo, um parque de diversões, está ligado a lazer. Então, é explorar as necessidades sociais do seu cliente aqui nesse segundo período, que é o período de qualificação, certo? E aí tem o outro nível, que é da autoestima, né? Negócios ligados à confiança, bem-estar, conquistas, que aí entra a parte de estética, modas, tecnologia, decoração, né? Que foi o que eu expliquei para vocês aí. Se tem uma empresa de cosmético, maquiagem, tá muito ligado à autoestima, tá? Porque a autoestima, ela não é também só de você se relacionar com outras pessoas, mas também significa você criar conteúdo que vai impactar as pessoas no que diz respeito à autoconfiança, respeito dos demais, empoderamento, tá? Também pode estar até fortalecido aí com a questão aí, né, da realização, que é a próxima etapa que vocês vão entender aqui agora. O que está ligado aí na parte de realização, na pirâmide de Maslow? Vamos ver aqui. Negócios ligados ao desenvolvimento e à independência. Cursos, concessionárias. Pessoas, às vezes, ela quer fazer uma realização pessoal aí de conseguir concluir a faculdade, de conseguir concluir aquele curso profissionalizante, de fazer aquela viagem dos sonhos, também está ligado aí à realização pessoal, certo? Às vezes ela quer comprar aquele veículo dos sonhos, é realização pessoal, aquela promoção no trabalho é realização pessoal. Então, tudo isso está ligado à necessidade aí do seu público, tá? Então, tem que fazer estratégia de conteúdo focado nesse sentido. Como que eu crio um conteúdo para o meu cliente que vende cursos profissionalizantes, para mim tocar nessa necessidade? Como que eu vou fazer as pessoas terem o interesse? Tem que criar um conteúdo falando que o sucesso profissional, o sucesso pessoal é muito importante e que se ele fizer o curso na empresa aí desse cliente que você está criando conteúdo, ele vai conseguir ter essa autorrealização, essa liberdade, né, de ter autonomia, de ter um curso que vai lhe ajudar a conseguir mais ganhos financeiros, mais oportunidades de emprego. Então é isso, tá? Pirâmide de Maslow, falamos sobre necessidades fisiológicas, sociais, segurança, estima e realização.
E isso aí você pode aplicar dentro aqui desse processo de qualificação, tá? Então tem muita coisa que você pode abordar aí no processo de qualificação, ok? Então vamos lá, pessoal. Ainda aqui no processo do mapeamento estratégico, para que vocês entendam a importância dele, depois que nós fazemos esse processo de qualificar, amadurecer o lead, começar a mostrar para ele, né, que ele tem necessidades que precisam ser supridas pelo produto, pelo serviço que o seu cliente aí que você está desenvolvendo conteúdo oferece, você agora tem que partir para o terceiro mês, que é o mês de, vamos dizer assim, conversão. O mês de conversão, você não vai falar mais da história, quem é a empresa, você não vai ficar falando mais de necessidades, né? Você agora tem que despertar o desejo do seu cliente. Você tem que tocar na dor dele. Quando eu falo de tocar na dor, é importante vocês entenderem o que que isso significa, tá, pessoal? A dor do seu cliente são os problemas específicos que atrapalham é, algum objetivo, algum processo que ele quer realizar. São esses problemas aí que fazem com que o lead, né, o seu cliente, ele vá atrás de um produto ou serviço que solucione de vez a questão. Lembra que eu falei para vocês aí, eu dei um exemplo da oficina mecânica? Você lá falou, né, no segundo mês de trabalho, no processo de qualificação, dicas, né, que eu poderia mesmo fazer em casa para fazer a bateria do meu carro funcionar. Mas eu fiz e não resolveu, não solucionou. Mas eu vi que você também colocou um outro conteúdo mostrando a solução para um cliente que também não conseguiu resolver em casa. Você fez um vídeo aí na sua oficina mecânica, postou esse vídeo nas suas redes sociais mostrando, né, que a solução de fato estaria em levar o carro até uma oficina para resolver o problema. Então, praticamente, você tocou na dor do cliente, que era resolver o problema da bateria do veículo dele, né? E aí você colocou-se à disposição como um solucionador de problemas. Solucionador de problemas é isso que você tem que entender para desenvolver no terceiro mês de trabalho, que é o período de conversão. Esse período aqui, você não vai fazer conteúdo institucional, como eu lhe disse, você não vai ficar fazendo conteúdo para focar tanto em necessidades fisiológicas. Pode fazer, né, também da pirâmide de Maslow? Pode, com certeza, mas o foco aqui é despertar o desejo, é tocar na dor do seu cliente para mostrar que você tem a solução. E praticamente os outros processos seguem normalmente, tá? O processo aí na fase do segundo mês de qualificar e nesse terceiro mês também de converter, o processo de Instagram Followers, ele continua seguindo normalmente, tá bom? O processo aí de impulsionamento segue normalmente, de tráfego pago, ele já vai ser diferente, porque o tráfego pago lá no segundo mês, ele também é de qualificar, ele é de você aquecer o público. Então você cria campanhas de aquecimento do público, né, para começar a fazer conteúdo tocando naquela necessidade do seu cliente. O tráfego pago também funciona dessa forma. E no terceiro mês já não é mais assim. No terceiro mês você já vai criar campanhas de call to action, chamadas para ação, para a pessoa Olá, já tudo bem? realizar Seja uma ação, bem-vindo ao tá? nosso E a treinamento dor do Redatora cliente, de ela Alta é muito Performance, importante, porque se onde a você gente saber fez esse falar com o planejamento seu desse cliente, curso tocar na dor para dele, aquele ele redator, aquela vai adquirir redatora o que seu quer se produto. tornar Mas aí você tem especialista que no que fazer uma boa faz. copy. É um E quando curso eu que nós falo de estamos fazer uma boa fazendo a copy, princípio com é o você objetivo de fazer um preparar conteúdo, né? internamente a Criar nossa equipe, os estratégias nossos parceiros que já vem com criativas que formação, já despertem o vem com desejo dessa experiências pessoa, né? profissionais, Que está mas focada ali em chamar a atenção dela. E, resumidamente, isso a gente pode dizer que são os gatilhos mentais. Existem diversos gatilhos mentais. Vou falar aqui alguns mais usados para vocês, que é importante nesse processo aqui, vocês também já começar a aprofundar mais nesses gatilhos mentais. O gatilho mental pode ser trabalhado no segundo mês também, tá? Mas você pode aprofundar mais já no terceiro mês, porque é a última etapa aí do funil, né? O primeiro gatilho é o gatilho da escassez. Trata-se
de uma lógica, né, da seguinte forma, que quando há escassez de um produto ou serviço, aumenta o interesse, né, do consumidor. Afinal de contas, estamos acostumados a associar a escassez à valorização de algo. Porque se muitas das pessoas estão de olho, se o produto está acabando, é porque é bom. Então, quando você coloca lá um gatilho mental, por exemplo, fala assim, 50 pessoas já compraram esse produto, resta apenas mais 10 unidades. Então, a pessoa já está entendendo, caramba, esse produto é muito bom, as pessoas estão comprando. Então, é uma escassez, é um produto que ele tem pouco disponibilidade no mercado aí, né, para a pessoa ficar mais interessada e adquirir. Segundo o gatilho da urgência, tá? Ele é paralelo à escassez, tem uma sintonia entre um e outro, mas o da urgência, ele atua em aliança, né, com um dos nossos maiores inimigos. Eu acredito que o tempo é o inimigo de muita gente aí. E o gatilho mental do tempo, ele é aquele gatilho que você pode colocar. Pessoal, esse produto aqui vai estar disponível com esse valor nas próximas 24 horas. Então tem uma contagem regressiva aí, tem um tempo determinado. Isso é um gatilho da urgência, tá bom? Terceiro gatilho mental aí, o gatilho da reciprocidade. A gentileza move pessoas. Tudo que você pratica de bondade, tudo que você planta, você colhe novamente. Então, se você, por exemplo, dá alguma coisa de graça na internet para as pessoas elas vão sentir aí que elas têm algo a devolver, a retribuir o gesto que você fez com ela. Se você cria um conteúdo gratuito, um e-book, uma amostra grátis, um brinde, né? Se você promove um ato dessa forma, sem motivação extra, sem pedir algo em troca, nesse caso aqui, você está gerando o gatilho da reciprocidade, porque o consumidor, né, o seu cliente, naturalmente ele vai querer te retribuir de alguma forma. E pode ser que ele vai te retribuir comprando o produto da amostra grátis que você mostrou para ele, comprando o seu e-book, né? Pago da versão gratuita que você mandou para ele. Então é um exemplo aí para vocês entenderem, tá? São gatilhos mentais que vão despertar o desejo das pessoas, chamar a atenção dela. Quarto gatilho, curiosidade. O gatilho da curiosidade é aquela novidade que pode despertar a curiosidade da sua persona. Quem não sabe o que é persona, não lembra, volta lá na aula anterior que eu expliquei muito bem aí sobre o que é persona. É, a curiosidade é uma novidade que está chegando, né? Por exemplo, muitas empresas de videogame sempre estão dando pistas sobre novos lançamentos do jogo que está vindo com novas atualizações. Então, se você tem um produto que está sendo aperfeiçoado, cria um teaser, né, de lançamentos futuros falando sobre as atualizações desse produto. Talvez você tenha uma plataforma, um software que está passando por novas atualizações. É importante você gerar curiosidade no seu público, na sua audiência, para comprar as novas versões do seu produto, tá bom? Então isso entra aí na curiosidade. Antecipação, gatilho mental da antecipação. É, para o empreendedor é preferível, né, criar e seguir tendências. Esse gatilho aqui, você desperta o interesse do seu público, né, com antecipação e com a própria curiosidade. Porque se você, dá um exemplo aqui, com um mistério e uma revelação de que o seu produto poderá mudar a rotina deles, né, é possível gerar uma expectativa imensa e a pessoa pode, comprar o produto de você. Por exemplo, às vezes você tem aí uma empresa que é uma academia e você oferece para o seu cliente um produto que ele tem que tomar e um equipamento que ele tem que adquirir para ele poder fazer aulas em casa, né, juntamente com as aulas presenciais e na academia, mas ele pode fazer isso em casa, esse exercício, e que ele vai conseguir resultado X em poucos meses, né, e você faz uma revelação bombástica aí de pessoas que conseguiram resultados com esse produto e esse equipamento que você está divulgando. Aí a pessoa, praticamente, ela vai entender que você está antecipando para ela que isso aqui é algo que vai lhe gerar resultado mais rápido. Então é o gatilho da antecipação. Aí tem o gatilho da autoridade. O gatilho da autoridade
se você é professor, se você é coach, precisa mostrar que você tem autoridade no assunto. Então tem que desenvolver conteúdo que traga essa autoconfiança, que traga esse conteúdo de qualidade, que vai mostrar que você é diferenciado, que você tem um grande portfólio de experiência acadêmica, profissional, né, para que você se torne uma autoridade, uma referência. E o gatilho também aí da prova social. O gatilho da prova social é aquele gatilho que você mostra um depoimento, mostra um case, né, de um resultado, né, que a pessoa conseguiu atingir. Por exemplo, se eu fiz um anúncio patrocinado para um cliente e ele conseguiu é, 10 mil de vendas, é uma prova social se ele fazer um vídeo falando para mim que ele conseguiu 10 mil de vendas com o anúncio patrocinado que eu fiz, investindo, por exemplo, é, R$ 200. E aí o gatilho também da simplicidade, né? Simplicidade gera simplicidade, gera resultado. Quanto mais simplicidade você tiver, também isso é uma forma de você facilitar para as pessoas entender a solução. Aí você pode criar um passo a passo, um guia rápido e completo, o caminho mais curto. Isso são maneiras de você criar conteúdo no gatilho mental da simplicidade, passo a passo para você ter uma alimentação saudável, né? Então isso entra aí nos gatilhos mentais. Praticamente esses são os gatilhos mentais aí mais importantes, tá? Tem outros, mas é importante você desenvolver isso dentro da copy, dentro do texto, do planejamento de conteúdo do cliente, tá? Para que você consiga fazer ele gerar uma ação, para você conseguir fazer com que quando ele, né, vê o conteúdo ali, ele se interesse, ele sinta o desejo e praticamente gere ação. Aí entra no conceito do AIDA, que é o que eu vou explicar para vocês agora. Quando você realiza esse processo de atrair, né? Atraiu o cliente, despertou o interesse, o cliente teve o desejo definido, aí você vai fazer ele gerar ação, nós chamamos isso de AIDA. Então, pessoal, o que que é esse método AIDA? O método AIDA ele significa atenção, interesse, desejo e ação. Trata-se de uma estratégia usada por equipes de marketing em geral, não somente no marketing digital, mas também nas equipes de venda, porque ele tem como base o comportamento do lead durante a jornada de compra, tá? Que entra o processo aí do funil, né? De vendas, que eu também vou falar para vocês logo na sequência. O funil, né, do AIDA, né, esse método, ele tem o seguinte propósito: atenção, atrai a atenção do seu cliente potencial, né, tem que atrair. Aí vem aquele conteúdo lá no início que eu falei para vocês de atrair. Depois você desperta o interesse, cria e mantém o interesse, né, do seu cliente, né, no conteúdo apresentado, o conteúdo que você está fazendo. Vai ser interessante se você está focando nas necessidades, se você está focando na dor do seu cliente, né, em despertar o desejo, que é o próximo processo aí. O desejo, desperte nele o desejo de compra, né, do que você está oferecendo. Você só consegue despertar o desejo depois que você mostra para ele aquela dor e você dá uma apertada na dor dele e aí você entrega a solução também, né? Dentro desse conteúdo tem a solução. E a solução vai fazer ele realizar alguma ação, comprar ou não comprar. Só tem dois caminhos, né? A seguir. Ou ele compra ou ele não compra, o produto ou o serviço. E aí a ação você cria um CTA, né? Call to Action, eficaz para incentivá-lo aí e gerar uma ação desejada. Se é para visitar o site, se é para ir para o WhatsApp, se é para ir para a página de compra, se é para ir para a página de cadastro, tá? Então, o método do AIDA, ele basicamente é isso: atenção, interesse, desejo e ação. E como é que funciona os estágios? O estágio aí da atenção é aquele estágio mais cognitivo e ele vai até o interesse, né? Que a pessoa está começando, né, a ter aquela percepção, né? Ela está começando a compreender e aí depois que ela entende, tem essa percepção, começa a compreender, vem um estágio afetivo, que ela já vai começar a identificar que
Isso está relacionado, né? O que você está divulgando está relacionado com o dia a dia dela, com a vida dela, com o cotidiano dela, né? E aí o estágio final é a ação, né? Se ela quer ter uma satisfação de um resultado, se ela quer resolver, ela vai realizar uma ação. Então, resumidamente, é isso, tá? Atenção, mostre às pessoas que você tem uma solução potencial para o problema delas, né? Interesse, garanta que os potenciais clientes possam acessar informações sobre a sua empresa quando demonstrar interesse. Desejo, venda teu produto como a única solução real para os problemas ou algo escasso. Ação, o cliente decide comprar o seu produto ou serviço. E isso tem que ser baseado para você desenvolver o planejamento de conteúdo. Não dá para você fazer um planejamento de conteúdo sem pensar nesse método do AIDA, tá bom? E aí, pessoal, é importante vocês entenderem o seguinte, que nesse mapeamento estratégico aqui, é, todos esses processos que eu estou explicando para vocês, é importante vocês fazerem um foco em um determinado produto, em um determinado serviço do cliente, para que você não pegue todo o leque de produto, todo o leque de serviços e faça um conteúdo muito genérico. Aprofunde naquele produto, aprofunde naquele serviço, fala para o cliente, ó, cliente, qual é o produto que tem menos saída que você quer vender mais? Qual é o produto que você quer, qual é o serviço que você quer vender mais, que é o melhor que você acredita que você faz? Então vamos pegar e vamos trabalhar esses 4 meses com esse produto, com esse serviço, criar uma estratégia de conteúdo baseada só nisso aqui ou Sony 2, porque se você pegar 4, 5, já fica difícil de você ter uma estratégia precisa e com um conteúdo mais aprofundado, utilizando todas essas estratégias de comunicação que eu falei aqui para vocês. Estratégia de comunicação que a pirâmide de Maslow, o método AIDA, né? E aí também os gatilhos mentais e o funil de vendas. O funil de vendas também é um processo que eu não posso deixar de passar aqui, de falar para vocês, tá? Basicamente, o funil de vendas é algo bem, bem tranquilo, porque ele está bem, bem explicado ao longo dessa apresentação aqui. É, Começa da seguinte forma: a primeira etapa são os visitantes, né? É a fase de aprendizado e descoberta, né? A pessoa que está visitando começa a aprender, entender o que você faz. Ali ele tem consciência, né? Identifica que ele tem um problema. Aí vem a parte depois de os visitantes se tornarem leads, né? Aí ele já começa a estar qualificado. Ele já começa a reconhecer que ele tem um problema. Se ele reconhece que ele tem um problema, ele já não é mais um lead, ele já se torna uma oportunidade, porque ele já começa a considerar a procura de uma solução para resolver o problema dele. Se ele se torna uma oportunidade, ele vai se tornar uma possível venda, porque ele já tem uma decisão de compra, de adquirir o seu produto, que é uma solução para ele, né? Então, o processo do funil, ele praticamente funciona dessa forma, tá? O funil nas mídias sociais, ele funciona dessa forma, é parecido aí com... na verdade, segue o funil do inbound marketing, né? Porque o funil do inbound marketing, ele entra nesse processo aí. Resumidamente, pessoal, é isso que eu tinha para falar para vocês sobre a parte de estratégia de comunicação, sobre o mapeamento estratégico, tá? E aí, você não precisa explicar isso tudo para o cliente, tá? Você vai explicar de uma forma mais simples, de uma forma mais resumida. Praticamente você só explica os processos internos, explica o que que faz em cada processo interno, para que o cliente entenda que, ó, esse mês aqui não é mês de você ficar divulgando esse venda de produto. As pessoas nem te conhecem. A gente tem que fazer você se tornar conhecido. Esse mês aqui não é mês de você estar divulgando conteúdo de necessidade. Agora a gente tem que focar na venda. A gente já falou demais de dor, de necessidade. A gente tem que focar na solução, tem que mostrar que você é a solução, certo? E aí tem os tipos de conteúdo, ó. Cada quadrante desse aqui, ó, é um tipo de conteúdo que você pode fazer, né, para gerar, né, esse resultado aqui desse mês de trabalho. Que tipo de conteúdo que eu vou criar que vai estar focado na solução, certo? É um conteúdo informativo, é um conteúdo orientativo, é um conteúdo checklist, né? Cada tipo de conteúdo que vai lhe definir, né? Eu vou falar isso com vocês melhor aí também, que vai lhe definir aí a copy também, as informações que você vai trabalhar.
E o quarto mês no funil, pessoal, é o mês de você fidelizar. Aí você cria novos tipos de conteúdo, né, que já são conteúdos voltados para fidelização, que eu vou falar também para vocês. Aí volta para o processo cíclico de novo, lá para o início do funil, e pega novos produtos. E é um funil sem fim, né, que ele passa por toda a etapa, chega no quarto mês, faz a fidelização, faz ali o pós-venda, volta de novo. Nesse quarto mês, você cria conteúdo agora aqui, é conteúdo de bônus, né? Conteúdo de brinde para as pessoas que já compraram no processo anterior, tá? Vou falar para vocês aí mais sobre esse processo agora de planejamento de conteúdo. Mas é muito importante vocês entenderem isso sobre o que é o mapeamento estratégico, objetivos, definição de metas para o cliente atingir, com base no mapeamento estratégico. Aí você explica esses processos internos aí, do follow-follow, do tráfego pago, né? A gestora de tráfego pago é importante estar na reunião. Aí tem o processo do design estratégico, que eu não comentei aqui com vocês, porque a gente vai ter um curso também para o design estratégico, vai ter um curso para gestora de tráfego, para que no mapeamento estratégico eles possam estar junto com vocês também e cada um falar do seu processo, né? Falar aí das partes importantes que cada um cuida, né? Quem cuida do design estratégico vai explicar como funciona, quem cuida do tráfego pago explica como funciona o tráfego pago, as campanhas patrocinadas, o processo, né? E praticamente é isso aí, tá bom? Deixa eu agora mostrar para vocês aí os tipos de conteúdo, exemplos que vocês podem trabalhar. Então, pessoal, sobre mapeamento estratégico, na questão dos tipos de conteúdo que você pode fazer, no primeiro mês, topo do funil, como eu falei para vocês, são conteúdo mais institucional, mas vocês podem trabalhar outros conteúdos, como conteúdo de dica, conteúdo motivacional, conteúdo de empreendedorismo, né? Conteúdos que vão atrair o cliente. E essa parte de design estratégico, pessoal, vou falar aqui para vocês, é onde o design começa, né? Colocar ali explicação sobre as cores, os elementos, a pesquisa que ele foi realizada, né? As referências visuais, a nova identidade visual, né? Uma nova forma de comunicação visual para as redes sociais do cliente. Designer o X é voltado para design da experiência do usuário, né? Um design que é voltado para interatividade, um design que é voltado para a pessoa ter uma atenção mais diferenciada para o conteúdo. Design Thinks é um design focado em solução, em resolver a dor do cliente. é, Também, pessoal, sobre essa Instagram Followers que eu havia apresentado para vocês no planejamento estratégico, significa você crescer os seguidores do cliente, é um processo de seguir de volta, mas também não somente por isso, repostando nos stories, fazendo repost de publicações, né, geolocalização no post, uso nos hashtags, tudo isso pode ser explicado para o cliente, né, para o cliente entender. Que isso vai ajudar ele a conseguir trazer mais seguidores. Hashtags de nível de alcance macro, micro, por exemplo, uma hashtag global, por exemplo, ONU, OMS, uma hashtag nacional, por exemplo, Forças Armadas, uma hashtag local, por exemplo, Cerrado, Goiás, uma hashtag Prefeitura de Trindade. Tudo isso vai ajudar a trazer novos seguidores e mais alcance, porque assim como a localização do post, por exemplo, se você coloca a localização do post ali, é, Goiânia, a chance desse conteúdo aparecer lá no buscas do Instagram é muito alta nessa localização e nesses tipos de interesses de hashtags. E sobre essa parte de anúncio patrocinado, o foco é atrair, gerar leads, converter, certo? E o planejamento estratégico, pessoal, não basta só fazer planejamento, né? Não basta só fazer anúncio.
tem que ter o engajamento do cliente também. O cliente precisa fazer stories, o cliente precisa fazer parceria com influencers, o cliente precisa marcar pessoas, empresas nos posts, ele precisa fazer lives, ele precisa criar enquetes de pergunta nos stories, ele precisa responder os directs, ele precisa compartilhar os resultados. Ele tem que pedir para o cliente curtir, comentar, compartilhar os conteúdos. Ele tem que fazer parceria com influencers. Ele tem que fazer esse trabalho de engajamento. Não é só um trabalho só nosso, né? E abandonar nas nossas mãos. É um trabalho dele também. Ele precisa gravar reels, ele precisa fazer GTV e tudo isso faz parte do processo. Esse processo aqui de engajamento é muito importante, porque se você gera um resultado no anúncio patrocinado e o cliente te manda mensagem no direct, você não responde, você está perdendo vendas, né? Você está deixando de ter negócios. Por isso, o engajamento é muito importante. E basicamente é isso, né? Em relação ao primeiro mês, os tipos de conteúdos. E no segundo mês, quais são os tipos de conteúdo que eu posso fazer? Você pode fazer conteúdo de TBT, você pode fazer conteúdo de como fazer, você tem que criar conteúdos aqui já voltado ao meio do funil, né? Conteúdo de aquecimento, vamos dizer assim, conteúdo voltado para necessidade, conteúdo voltado para notícias, conteúdo interativo, conteúdo voltado para problemas, né? Na dor do seu cliente, né? São exemplos de tipos de conteúdo. Por exemplo, como fazer impulsionamento no seu Instagram, é, quais são os principais problemas que as pessoas enfrentam ao fazer um anúncio patrocinado. É, por que as pessoas não têm tempo de produzir conteúdo de qualidade? Por que empresas não têm tempo para produzir conteúdo de qualidade? Ou, por exemplo, uma pessoa que está com queda de cabelo. Primeiro, nesse meio do funil aí, no segundo mês, você fala só sobre os problemas que podem gerar queda de cabelo. O que que pode fazer uma pessoa ter queda de cabelo? Você começa a falar isso no segundo mês, né? Aí você pode criar conteúdo polêmico, por exemplo. é, uma coisa que está acontecendo, que está em alta aí nos top trends, e está gerando uma repercussão, pode ser uma crise econômica, uma crise política, um produto falsificado, que está rodando nos mercados e as pessoas estão, reclamando, isso virou uma polêmica e gera engajamento, gera muito engajamento isso, tá, pessoal? E no período aí de conversão, nesse mês de conversão, são conteúdos voltados para solução, conteúdo de depoimento, provas sociais, conteúdo de autoridade, gatilho mental da autoridade, conteúdo voltado para o desejo do cliente, voltado para os resultados, né? Aqui também você pode fazer conteúdo evergreen. Conteúdo evergreen, vocês depois podem acessar o site da Rock Content para saber mais, da resultados digitais. São conteúdos que têm uma repercussão muito boa, que rodou bem no mês passado. Você pode republicar ele novamente. Tudo isso são conteúdos que vocês precisam focar nesse mês de conversão. Conteúdos que tem que gerar call to action, conteúdo que tem, tem que ter CTA, porque já é uma fase aqui que você precisa fazer o cliente realizar uma ação de compra, de adquirir um serviço, entendeu? É, e aqui, pessoal, a gente sempre recomenda que seja conteúdos bem direcionados para ser assertivo no resultado. E o quarto mês? O quarto mês é o conteúdo voltado mais para fidelizar o cliente. Você pode criar conteúdo de brinde para o cliente, por exemplo, uma aula gratuita, um e-book gratuito, um teste gratuito, uma amostra grátis. Você pode fazer conteúdos mais específicos, mais segmentados, por exemplo, se você tem um restaurante, você pode focar em um determinado produto específico, e criar descontos para esse produto específico, né? Você pode, por exemplo, criar para quem, por exemplo, trabalha com curso, é, a pessoa pode ter, por exemplo, como fazer ali um conteúdo que quem comprou a primeira aula, ela recebe 70% de desconto na segunda aula, entendeu? Então é dessa forma que a gente cria esse tipo de conteúdo aí. E você também pode produzir releases, né? Releases é como se fosse conteúdo de imprensa, conteúdos que podem ir para notícias, de TV, né? Por exemplo, como eu consegui fazer a minha empresa aumentar 10 vezes mais o faturamento de certificado digital. É, como eu consegui criar um aplicativo
que ajuda as empresas a terem mais produtividade. Então você pode criar um conteúdo release, que é um conteúdo que está atualizando as pessoas com um fato muito importante, que é uma coisa factual. É, e você também pode gravar conteúdo podcast, né, nesse período de fidelização, que é um conteúdo como se fosse um post em formato de vídeo, mas vai sair áudio e uma imagenzinha ali com aquele sinal de frequência, né, de leitura de som. Dá para fazer um conteúdo podcast nesse sentido. E aí também nesse quarto mês de fidelização pode ser feito conteúdo de glossário, conteúdo, por exemplo, explicando termos do marketing digital. Aí você coloca ali o que que significa CTA, CTR, tudo isso, né? CPC. E existem outros tipos também, por exemplo, de conteúdo nesse mês que você pode fazer, que é o conteúdo comparativo, que é um conteúdo de retenção de pós-venda. Você comparar um resultado anterior antes de usar o seu produto e um resultado pós utilizar o produto. Então, pessoal, basicamente é isso aí. Falei para vocês aqui em relação ao planejamento de conteúdo, quais são os tipos de conteúdo, né, que você pode fazer. Aí os formatos feed, story, carrossel, IGTV, reels, né? E tudo isso, pessoal, vocês precisam aplicar bem, tá? Lembra dos processos anteriores que eu falei para vocês aqui hoje? Pirâmide de Maslow, método AIDA, funil de vendas, gatilhos mentais, tudo isso são etapas importantes dentro do processo aí do cliente, tá, pessoal? Tudo isso aí tem que entrar dentro do planejamento de conteúdo. É, e uma questão, pessoal, que eu quero falar para vocês é o seguinte, que vocês também precisam ter atenção. E eu não posso esquecer disso, tá? É o seguinte, vocês precisam pensar que o planejamento de conteúdo ele é um brainstorm de ideias. Ele é uma junção de um briefing, ele é uma junção de uma reunião de alinhamento. Brainstorm é tempestade de ideias. É uma técnica que você precisa utilizar para gerar criatividade, para desenvolver a legenda, para desenvolver a copy ali, baseada na estratégia de comunicação que eu falei. Funil de vendas, pirâmide de Maslow, método ALIA, gatilhos mentais. São processos importantes da estratégia de comunicação que você precisa usar dentro do planejamento de conteúdo. Não faça planejamento de conteúdo sem isso. Lembre-se disso, pessoal. E é importante você apresentar o mapeamento estratégico na reunião com o cliente, é, mandando o planejamento de conteúdo ali no grupo ou numa reunião e explicando para o cliente ali como que você baseou, né? Por que esse conteúdo está sendo aplicado? Qual o propósito desse conteúdo? E você tem que ser bem didático com o seu cliente, tem que ser bem orientativo. Não deixe de ser orientativo, bem didático com o seu cliente, para ele entender o processo certinho, tá bom, pessoal? Então, foca no brainstorm, foca em desenvolver o conteúdo criativo, que você vai ter insights valiosos. E eu te aguardo até o quarto módulo, que aí praticamente a parte final do nosso curso, né? E aguardo você para a gente poder aprender mais juntos. Obrigado, pessoal.